Fala galera, no vídeo de hoje vamos entender o que é uma Web API, o conceito. Na próxima aula a gente vai ver a prática. Então, se você não entende, não sabe o que é uma Web API, vamos entender o que é uma Web API, um Swagger, nesta aula. Bom, se você não me segue aqui, meu nome é Shirley Rios com 2 R's lá no Instagram e por lá dou conteúdos também de tecnologia. E se você quer entrar nessa área de desenvolvimento de sistemas. Bom, vamos começar a aula aqui. Hoje a gente vai entender um pouco o que é uma Web API, porque antes de a gente colocar a mão na massa, você tem que entender o conceito, senão não vai fazer sentido o que você vai estar fazendo, né? Então, para começar, a gente vai entender o conceito de uma Web API. Aqui eu falo que é uma interface de programação de aplicações tanto para um servidor quanto para um navegador e é utilizada para se conseguir recuperar somente o valor necessitado no banco de dados de um site, de um sistema, de qualquer aplicação que seja. Então, numa Web API é interessante ressaltar que a gente só vai passar os dados necessários, então ele não vai retornar tudo que tem no nosso banco, todas as informações, não. Ele vai retornar apenas aquilo especificado que a gente precisa passar como retorno ou inserir, por exemplo, também. Então, as APIs são responsáveis por desempenhar um papel fundamental na comunicação entre as mais diferentes aplicações e apesar de estarem tão presentes no software, elas não são visíveis para o usuário, ou seja, você não precisa ficar falando isso para o usuário, minha API, minha Web API, eu vou fazer isso, fazer aquilo, porque independe para o usuário, ele quer no resultado final é que funcione, ele só quer ver os dados na tela, né, ou fazendo, executando alguma coisa. E isso é de entendimento mesmo para a gente que coda. Então, a sigla API vem da abreviação do termo Application Programming Interface, ou em português, a interface de programação de aplicações. Em uma definição formal, o conceito do API está relacionado a um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas funcionalidades oferecidas por outros aplicativos. Então, dentro do universo da API, existe um padrão de conhecimento como o REST, que em inglês, né, significa Representation State Transfer, né? Então, o conceito REST se aplica à construção de aplicações que comunicam um serviço ou servidor por meio web. Uma web REST utiliza o protocolo HTTP para extrair, inserir, alterar, deletar dados de serviços de servidores. Então, ou seja, um CRUD. Quando criamos uma Web API, a gente chama cada rota ali, que vocês vão entender o que é uma rota, de endpoint. E esses endpoints, cada um tem a sua funcionalidade específica. Uma de inserir, outra de alterar, outra de atualizar. E a gente costuma transferir esses dados para o front de formato JSON. É o formato mais padrão, mas tem outros formatos também. O mais utilizado e padrão no mercado é esse formato JSON. Pelo menos eu particularmente não trabalhei com outro. E aqui eu fiz um desenho, uma ilustração mais simples para vocês entenderem o conceito. Esse computador, ele seria o nosso Swagger, que vocês vão entender daqui a pouco também o que é. Então, o nosso Swagger vai contendo todos os endpoints necessários para enviar para o front consumir aquela rota. Então, o front vai consumir a rota, por exemplo, do GET para alterar, e ele vai pegar esses dados, né, que o usuário cadastrou e vai jogar pra gente salvar. E às vezes também pode ser o contrário, às vezes ele vai apenas buscar os dados que o cara salvou, né, que a gente salvou no banco de dados, então ele quer resgatar esses dados, ele pega esses dados através dessa rota do endpoint e transforma para a tela, né, joga isso na tela para o usuário. Então, ele é essa intermediação. O front é o responsável por consumir esses dados que a gente passa através da Web API. Então, o back que vai ter o contato diretamente com o banco de dados. Mas, dando uma abertura aqui só para vocês entenderem que se você deseja ser um desenvolvedor front-end, você não está isento de não saber SQL, ou seja, saber consultar, deletar, inserir os comandos básicos para você consultar no banco de dados. Por quê? Porque às vezes pode sim acontecer de um endpoint não estar retornando totalmente os dados corretamente,
ou fazendo um cálculo errado, alguma coisa do tipo, e você pode fazer esse breve teste apenas com as queries através do banco de dados. Então, é interessante sim você ter esse conhecimento em banco, porque eu vi já muitos fronts achando que se livrou do banco de dados, mas não é bem assim, tá? Então, para você ser um profissional completo, eu aconselho você sim estudar banco de dados, mesmo que você não queira aprender uma linguagem de programação de back, mas que você entenda pelo menos como você consegue fazer testes mais concretos e unitários com o banco também, tá? Então, esse conceitozinho aqui, só para exemplificar, para vocês entenderem. E aí, o que seria o Swagger, né? Que eu acabei de falar para vocês. O Swagger é uma forma é uma linguagem de descrição de interface para descrever APIs RESTful, expressões usadas usando JSON. O Swagger é usado também junto com um conjunto de ferramentas de software de código aberto para projetar, construir, documentar e usar serviços da Web RESTful. Ou seja, eu vou ter lá no meu Swagger todos os endpoints disponíveis que eu posso deixar visível para qualquer outra pessoa que queira utilizar aqueles endpoints. Então, vamos supor que minha empresa vai fazer uma integração com o sistema de outra empresa. Essa outra empresa precisa de alguns dados, consultar alguns dados específicos, e eu posso simplesmente passar aquele endpoint, né, aquele Swagger, os endpoints que ele pode acessar, e ele consulta por lá. Então, isso é uma questão também de segurança de dados, né? Ele não vai ter acesso ao seu código-fonte diretamente, nem sua base de dados. Então, isso também é uma forma que você consegue passar com mais segurança as informações, principalmente na sua empresa. Então, essa telinha, mais ou menos assim, que fica quando criado o Swagger. Vocês viram aqui que ele vai ter um endereço, né? E esse endereço aqui, com a rota que você consegue consultar aquele endpoint. Cada um aqui a gente fala endpoint. Então, esse aqui é um endpoint, esse é outro. Independentemente se é get, post, put, ele é um endpoint. E aqui a gente tem o nosso authorization, que esse authorization a gente pode dar uma autorização, ou seja, um usuário e senha, para que a pessoa consiga acessar esses endpoints. Por que isso? Porque se, por acaso, uma outra pessoa que não tem nada a ver acha a minha URL desse Swagger, ele vai conseguir inserir, deletar, fazer tudo que ele consegue aqui, todos os endpoints que tem disponível que ele pode conseguir mexer, utilizar, só com o interesse que ele tem. Então, essa chave aqui de authorization é necessária, principalmente para essa, né, segurança de caso isso venha cair em mãos erradas, ou, né, pessoas que desejam aí hackers que queiram entrar e acessar a sua aplicação. E a próxima aula iremos para a prática. Então, prepara já o seu Visual Studio para que a gente possa fazer juntos a nossa primeira Web API, para vocês entenderem um gostinho aí na prática de como ela funciona. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar aqui abaixo se você gosta de vídeos como este. E se você curtiu, dá o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!